A paz do Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Vamos abrir nossa Bíblia. Louvado seja Deus. De certo, Deus tem uma mensagem especial para nós. Graças ao Senhor. Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Conforme eu vou lendo, vou falando em cada versículo, mas nós vamos ler, se os irmãos podem se sentar. Capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, do verso 12 até o 16. Vamos meditar aqui na atitude da igreja primitiva. E aí quero continuar lendo outros versículos, mas os irmãos podem continuar sentados depois que eu continuar lendo. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até da cidade circunvizinha corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando lugar ao Senhor. Eu quero aqui apenas ministrar nesse pouco momento a palavra do Senhor e dizer para a igreja que o Senhor Jesus, o nosso Deus, segundo a mesma palavra, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E o que nós acabamos de ler aqui, ou o que eu acabo de ler aqui ao ouvido dos irmãos, é a atitude de um povo que um dia converteu, creu no Senhor, de homens e mulheres, apóstolos, que andavam com Jesus, aprenderam da sua palavra, e assim como o Senhor disse um dia em defesa deles, que eles não poderiam jejuar, porque eles estavam com o mestre, eles tinham ali o esposo junto, mas dias iam chegar que o mestre seria tirado, o esposo seria tirado, então chegaria a necessidade deles jejuar, a hora deles jejuar, a hora deles buscar o Senhor, porque eles já não tinham mais a presença física do mestre, e aqui chegou. E nesses dias aqui a Bíblia mostra, a palavra de Deus, ela está explicando que os apóstolos, aqueles santos servos do Senhor ali, eles faziam muitos sinais e maravilhas, porque eles pregavam a palavra viva, e eles davam testemunho de um Deus ressuscitado, que a nossa Bíblia, a nossa palavra nos confirma, e para provar, para mostrar que eles serviam um Deus vivo, então esse Deus vivo estava com eles, esse Deus vivo o acompanhava, porque o próprio Senhor Jesus disse: eis, estou convosco até a consumação dos séculos. E por que é que o Senhor estaria com eles até a consumação dos séculos? Porque o homem de si mesmo, ele não pode fazer nada. Nem um apóstolo, nem Paulo, nem Pedro, nem nós, nem ninguém, de si mesmo o homem não pode fazer nada. O próprio Senhor afirmou: e sem mim nada podeis fazer. Mas se eu estou convosco, então vocês podem tudo, porque a fé no nome do Senhor, ela não tem limite. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles irmãos ali não colocaram limite de fato, porque a Bíblia diz que eram muitos sinais e muitos prodígios eram pelas mãos dos apóstolos, eles faziam. Louvado seja o nome do Senhor.
E a fama deles correu de tal forma, o povo do caminho, ou os cristãos, ou a seita dos nazarenos, não sei como que eles preferiam chamar eles, mas de alguma forma, aquele pequeno povo, aquele pequeno rebanho ali no meio, eles ficaram tão conhecidos por igualar tanto o mestre, por chegar a ser tão igual ao Senhor Jesus, que a multidão já corria para eles, a multidão já levava todos os enfermos, todas as pessoas possessas, para que eles pudessem orar. E o Senhor Jesus também falou no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 12, ele disse assim: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Isso se referindo a qualquer homem ou a qualquer mulher convertida, é claro, qualquer homem, qualquer mulher que aceitou o Senhor Jesus, que é crente. Não é qualquer homem, qualquer mulher do mundo que não tem compromisso com Deus, não. Porque Deus tem compromisso com o homem que tem compromisso com Ele. Mas qualquer que fez um compromisso com Deus, Ele diz: aquele que crê em mim, isso se refere a qualquer um, vai fazer as mesmas obras que eu faço. Por que vai fazer? Porque é crendo nele e Ele está conosco, segundo as Escrituras. Vai fazer as mesmas obras que eu faço e vai fazer maiores do que esta. Vai fazer maiores do que esta. É claro que o apóstolo Pedro, que a Bíblia mostra nesses versículos que eu li, que eles colocavam aquela multidão, ia colocando os enfermos deitados, faziam um corredor e Pedro ia passando no meio, para que ao menos a sombra dele cobrisse e curasse o povo, e isso mesmo foi o que aconteceu. Ainda que o Senhor Jesus fez muitos milagres maravilhosos e grandes e poderosos, mas a Bíblia não registrou, ou eu não li que a sombra de Jesus tinha curado o povo. Mas me parece ser uns milagres ainda maior, porque aqui é o cumprimento da palavra de Jesus. É o cumprimento da palavra de Deus na vida deles. Poucos dias atrás o Senhor já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos por um espaço de 40 dias e tinha ascendido os céus. E agora tinha deixado as suas últimas instruções e ele falou: agora nós temos que pegar a obra do Senhor, porque o Senhor não está aqui mais conosco. O Senhor já foi, mas o Espírito dele voltou. O Espírito Santo do Senhor está conosco. E com o Espírito do Senhor agora nós vamos mostrar quem são os servos de Deus nessa terra. Eu creio que aqueles apóstolos tinham esse pensamento no coração. Nós vamos mostrar que nós somos servos do Senhor, que nós somos testemunhas da sua ressurreição. Assim como que ele morreu, nós também vamos até a morte. Porque aquele que crê, aquele que confia no Senhor, quem crê no Senhor, quem confia no Senhor, não tem medo da morte, irmãos. Quem tem medo da morte é quem anda em condenação, quem anda em pecado, quem anda de alguma forma fora do Senhor tem medo da morte, porque não sabe para onde vai. O Senhor diz que quem anda em trevas não sabe para onde vai. Aí tem que ter medo da morte, porque não sabe para onde vai. Mas crente, igual o irmão Pedro, igual o pastor José, igual outros que vão partindo, conversando com o pastor José, eu estou esperando ele. Eu estou esperando ele está demorando. Conversei várias vezes com ele: como é que o senhor está, pastor José? Eu estou esperando ele está demorando. Por que está esperando ele? Por que está tão ansioso? Porque sabe para onde vai. Quem anda com Jesus sabe para onde vai. Porque a Bíblia diz que a coroa da vida está preparada para aquele que teme o Senhor, para aquele que anda nos caminhos retos. O Senhor tem o galardão, tem a coroa e tem a vida eterna. As promessas de Deus são grandes para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem serve a Deus, quem teme ao Senhor, quem anda nos caminhos do Senhor, não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Muitos até falam: a morte é um passaporte para a vida. Eu penso que é o arrebatamento. Estou esperando é ele. A morte eu estou esperando não. Louvado seja Deus. Glorificado o nome do Senhor. Então, de sorte que eles transportavam. Por que eles transportavam? Porque aqueles lá são os discípulos de Jesus. Aquele que eles mataram inocentemente. Aquele inocente que eles crucificaram lá na cruz. Porque o que eles fazem é o mesmo que Jesus fizeram. Então eles são discípulos de
Jesus. Glorificado o nome do Senhor. Vamos aproveitar em tempo que estão os discípulos de Jesus, vão levar todos os enfermos para eles poderem curar eles, e assim foi. E a Bíblia diz que Pedro ia passando e o povo, todos, exatamente todos, iam sendo curados. Todos iam sendo libertos, porque era o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra de Cristo, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela tem o seu cumprimento no momento certo, na hora exata. Ela tem o cumprimento. Ele diz: vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu faço. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer as que eu faço, e vai fazer maior, porque eu vou para o Pai, mas eu volto para vós. Eu vou e volto. Eu vou no corpo e volto no espírito. No corpo o Senhor não está aqui, mas no espírito Ele está. No corpo o Senhor não está conosco, mas no espírito o Senhor tem que estar conosco. Nós temos que colocar o Senhor na nossa frente, para nós poder vencer todas as batalhas, para nós também operar como o Senhor operou, porque é ensinamento dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no verso 17 diz que levantou o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Poderia ter colocado numa prisão particular, que tinha maior segurança, né? Que aquela lá estava fraca. Colocou na prisão pública os apóstolos, porque existia muita inveja deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que de noite, no verso 19 ela diz: de noite, um anjo do Senhor abriu a porta das prisões. O anjo foi lá no cárcere e abriu a porta das prisões, segundo as Escrituras, e tirou eles para fora. E depois que o anjo tirou ele para fora, os apóstolos, ele disse: ide. Eles tinham sido presos lá perto do templo, eles pregavam no templo, eles pregavam perto do templo, eles pregavam na rua, eles pregavam em todos os lugares onde estava essa seita dos saduceus, esses escribas, esses fariseus, os hipócritas que Jesus tanto falou, tanto condenou, estavam soltos, tinham acabado de prender ele, mas o anjo soltou eles e falou para eles ir para onde? Volta lá para o templo, vai lá para o templo e diz ao povo todas as palavras dessa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela não pode ficar presa. E os homens de Deus era que estavam conduzindo a palavra de Deus. Então eles lançou na cadeia, o Senhor mandou um anjo e soltou, porque o Senhor estava falando com isso, que a palavra dele tinha que ficar na rua, a palavra dele tinha que ser anunciada, a palavra da vida, porque o mundo estava morto em trevas, e eles tinham a palavra da vida para ressuscitar os mortos espirituais. Lançava na cadeia, o Senhor ia lá e tirava. A igreja tem que entender isso, irmãos, que a palavra de Cristo, ela não pode ficar presa dentro de nós, ela tem que sair e anunciar ao mundo que está em trevas, está morto espiritual, para que o mundo possa receber essa palavra da vida. Canta. E de apresentar e falar a palavra dessa vida. Foi um anjo que soltou eles. Pede o Senhor para enviar um anjo e destancar a sua garganta, a sua boca, para você também pregar a palavra dessa vida. Desprender das prisões, das cadeias espirituais, qual muitos estão presos e não pregam o evangelho da vida. É o anjo que desprende, que solta. Prenderam os meus ungidos, meus apóstolos, mas eles vão sair para a rua para pregar, lá no mesmo lugar onde eles foram presos, lá no mesmo lugar onde eles foram ameaçados. Sabe por quê? Porque o homem de Deus não tem medo, o homem de Deus tem fé e não tem medo, porque quem tem medo não tem fé. Ou tem fé, ou tem medo. Se tiver medo do mundo,
tiver medo do diabo, é porque não tem fé. E nós temos que pedir ao Senhor para encher, acrescentar, para que o vaso seja transbordado, cheio do Espírito do Senhor, para que possa ter o que oferecer a uma nação perversa e caída, cheio de pecado. Porque o tempo se aproxima. Louvado seja o nome. O homem põe preso e o Senhor Deus coloca solto na rua. Porque eles também eram inocentes. Foram presos por causa da palavra de Deus. Por nenhum outro motivo. Eles deixaram de pregar o evangelho. Eles deixaram de fazer a obra de Deus. Mas só porque prenderam as autoridades. Glorificado seja Deus. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Tinha que ter coragem, né? Porque Jesus tinha sido morto, crucificado da forma que tinha sido. Estavam todos ameaçados a ser mortos, apredejado, a espada, crucificado, arrastado na rua, chicoteado. A ameaça era para todos os lados. Não é igual hoje que nós não sofremos essa ameaça, não. Nós não sofremos essa ameaça. Quem é dos irmãos que está ameaçado de levar 39 chibatadas e se pregar o evangelho lá na Praça Bom Jesus? Se falar do amor de Jesus, quem é que está ameaçado de ir para a cadeia? Ninguém de nós está, mas eles estavam. Mas mesmo assim eles voltou e foi lá para o templo. Por que eles foram lá para o templo? Porque o anjo falou para eles: vocês estão soltos, volta lá para o templo e vai anunciar a palavra dessa vida. Um olhou para o outro e falou: mas é lá no tempo que eles estão prendendo, é lá no tempo que eles estão matando, é lá no tempo que eles odeiam Jesus, o nome dele, e odeiam nós também. Mas é para lá que nós vamos obedecer a ordem desse anjo, a palavra de Deus. Homens obedientes à palavra de Deus são homens cheios do Espírito de Deus para predicar a sua palavra. Remiondas. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocando o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, ouviram os servidores e os cárceres que lá trouxeram, mas tendo eles os servidores, não o acharam na prisão, e voltaram e lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere. Quando abrimos, ninguém estava lá dentro. A palavra tem que sair para fora, irmão. A palavra tem que estar solta no meio das trevas. A palavra tem que ser falada lá no meio dos ímpios, lá no meio dos perdidos. A palavra da vida, para que aquele que crer e for batizado seja salvo. Aquele que crer será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando um anunciou, disse isso: eis que os homens que encerramos na prisão estão no templo ensinando o povo. Esse ficava muito furioso, né? Nós prendemos eles e ele está lá ensinando o povo esse nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá essa ousadia que o Senhor deu para aqueles apóstolos. Coloca o azeite ou a unção nesse vaso aqui, ó. Nesses vasos aí, ó. A mesma unção, porque o Deus é o mesmo, então tem que ser a mesma. A mesma unção que o Senhor colocou naqueles apóstolos. Para que eu seja um homem de Deus e corajoso para enfrentar o mundo das trevas. Para que eu seja uma mulher de Deus corajosa para enfrentar o mundo das trevas. Para enfrentar esse mundo tenebroso. E aí o Senhor vai encher até transbordar. Porque só fala da palavra de Deus como Ele falou. Só faz a obra de Deus como Ele fez quando o cálice transbordar. Não pode estar vazio, não pode estar um pouco nem pela metade. Tem que encher até transbordar. Muitos, às vezes nós não vamos pregar, nós não vamos fazer por quê? Porque
porque nós ficamos tentando encher o gás. Ana, mas já está bom. Tanto que eu já estou crente, já está bom demais. Já tem tantos anos de crente, já está bom demais. Isso não existe. Tem que estar cheio até transbordar. E é só pedir para o Senhor, é ou não é? Porque ele diz, pedir, pedir e dar-se-vos. Louvado seja Deus. E trazendo-os apresentar ao conselho. Vamos lá buscar eles. Vamos lá buscar. Ele está pregando de novo. Vamos lá pegar eles. Foi lá, pegou e trouxe. Nós vamos apresentar vocês ao conselho. E eles deixam eles apresentar nós ao conselho, que nós vamos aconselhar eles a palavra de Deus. Porque o Senhor disse que ia colocar ele diante de reis, de ministros, de governadores, de sacerdotes, para eles dar testemunho. Não é para eles ficar com medo, não, é repreender, vai bater em nós, vai matar nós. O homem de Deus não tem medo da morte. Foi o Senhor Jesus que falou, não teme aqueles que podem matar o corpo e não pode tocar na sua alma. Não teme, irmão. Nós não devemos temer, nós temos que temer a Deus, que toca na alma, no corpo e no espírito e lança no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome. O nome odiado, hein? O nome odiado, o nome de Jesus. Até hoje é odiado o nome santo. Tem gente que nem suporta falar no nome santo. Já não vos ensinamos, não é para falar nesse nome. Mas o nome de amor, doce como mel na boca dos apóstolos, como é que eles iam fazer se não falasse naquele nome? Se não pregasse acerca daquele nome, da identidade daquele nome, do que o homem dono daquele nome fez, da graça que ele derramou, da salvação que ele operou, das maravilhas que ele falou, do amor que ele falou, da libertação que ele falou. Se hoje você está dentro dessa igreja, se hoje você é liberto, porque o amor daquele Deus te alcançou e ele enviou o mensageiro e te libertou. Libertados agora pela palavra dele, agora você tem o ministério da reconciliação, para você reconciliar todos aqueles que estão distanciados de Deus, e são inimigos de Deus, estão debaixo da ira de Deus, condenados à perdição. Ai, tu me cantas, lá tu manai. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Além de vocês pregar essa doutrina, encheu Jerusalém inteirinha dessa graça, desse perdão, desse amor incondicional, dessa salvação, e está querendo dizer que nós somos culpados do sangue dele. Mas todo aquele que vive no pecado é culpado do sangue de Cristo. Vitupera o Senhor, o expõe ao mesmo sacrifício ou à mesma condenação. É por isso que crente tem que jogar o chicote no chão, crente tem que deixar os cravos de lado, porque cada vez que você bate no pecado, é uma martelada que você dá naquele cravo, novamente crucificando o Senhor, sem misericórdia. Onda se canta, alais de Macai, enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina. Nós temos então, pastor Dimar, nós temos que encher essa nápse então dessa nossa doutrina. Se ela é de Cristo, nós temos que encher ela. Tem que encher esse Anápolis, essa cidade, com essa doutrina. Se ela é de Cristo, nós temos que encher ela. Ela é de Cristo. Então o que é que falta? Se nós somos de Cristo, então nós temos que encher dela. Tem que encher dela. Tem que ficar com ódio de nós e de vocês encheu essa cidade dessa doutrina.
Porém, eles responderam. Eles ainda responderam, hein? Ousado, né? O sacerdote naquele tempo não era igual o pastor hoje, não. O sacerdote naquele tempo, ele tinha soldado ao lado dele lá armado. Se ele falasse, prende, o soldado dele ia lá e prendia. Eles tinham autoridade para mandar prender, para mandar bater, para açoitar, e tinham autoridade também para mandar até apedrejar aquele que eles tivessem por profano, aqueles que eles tivessem por herege. E ainda eles responderam. Fico observando aqui, mas eles eram muito ousados. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, e disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Vocês não querem que pregue o nome dele. Não fala que vocês foi traidor do justo, que derramou sangue inocente no Calvário. Vocês não falam isso. Não quer que nós falamos que essa doutrina, que essa palavra, que esse é o Senhor da vida que veio para salvar e há de julgar os vivos e os mortos. Mas é melhor obedecer a Deus do que a vocês. Foi a resposta que eles deram. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Era o que eles não queriam ouvir. Porque eles falaram, além de vocês encher a doutrina, encher Jerusalém da doutrina, ainda quer lançar o sangue desse homem sobre nós. Mas foi vocês que matou ele e levantou ele no madeiro. Foi vocês que assassinaram. Hoje não pode falar, irmão. Não pode. É falta de prudência. Dizer que o irmão está no pecado e não vai ser abençoado. Se não consertar do pecado, não vai ser abençoado. Deus nunca vai te ouvir. O pastor lá falou, Deus nunca vai te ouvir, essa palavra é forte. É forte. Mais forte é um crente que conhece Jesus Cristo e leva a vida no pecado. Entra ano, entra dias, entra ano e sai ano e leva a vida no pecado. E Deus vai ouvir? Claro que não. O Senhor vai ouvir o homem e a mulher que, em primeiro lugar, arrepender de seus pecados, porque a ordem que cerca ele. E da onde o inimigo sair para te enfrentar, a primeira coisa que ele enxerga, a primeira coisa que ele vê, um anjo do seu lado e uma luz que te envolve. E ele diz, nele não pode tocar. Tem que fazer igual fez com Jó. Ou nós pedimos permissão para ele, ou então nós fica chupando o dedo. Nós não podemos tocar naquilo lá. Vamos pegar aquele outro lá, ele vive no pecado. Aquele lá nós pega. Se está no pecado, fica com medo. Porque se vive no pecado, tem que andar medroso. Sabe por quê? Porque o Senhor não escuta pecadores. Chora, ora, pede e clama. E o Senhor está lá igualzinho falando para os escribas e fariseus. Conserta, seu hipócrita. Seu fingido, vocês estão travando.
Eu quero usar, eu quero abençoar, já dei minha palavra. Conserta, seu fingido. Sua fingida, conserta suas veredas, porque eu sou um Deus santo e eu já ordenei minha palavra. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só numa maneira de viver, não. Não é só na outra, não. É em toda a vossa maneira de viver. Seja santo. Não é palavra minha, não, irmão. É palavra dele. Alai, tuia, checa, lá. Conserta que o rosto dele se abrirá. Meu servo consertou. Estou pronto para agir. Deus está prontinho para agir. Meu servo consertou. Minha serva consertou. A primeira coisa que ele fez não foi orar pedindo nada. A primeira coisa que ele fez foi orar pedindo: Senhor, perdão, estou arrependido. Tira desse mal. Meu servo consertou. Ei, anjo da minha presença, desce lá e fica ao redor dele e não sai. De dia e de noite você o guarda. E se precisar, manda outro de guerra para enfrentar o mal. 2 anjos, um do lado e um do outro. Mas quem vai chegar, irmão? O povo tem medo de traficante, mão armada, ladrão, mão armada, polícia armada, que é fraco. Onda. Aí você vai ter ousadia. Você sabe por que você vai ter ousadia? Porque Deus te capacitará com ousadia. Aí você vai ter palavra para pregar, porque Deus te encherá com as suas próprias palavras. Ele te encherá, ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que eu abundantemente derramarei do meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Você vai entender as palavras de Cristo, que é poderosa. Não, mas Deus está vendo que eu sou fraco. Deus está vendo que eu sou fraco. Ele vai entender. Vai. Para o pecador a espada está afiada. Viu? Para o inimigo o fogo está ardendo. O diabo e o Satanás e toda a sua corja, a porta do inferno está ansiosa, esperando a chegada deles. O inferno está zombando, está rindo, está esperando eles se aproximar e entrar. Não tem misericórdia para eles. A misericórdia do Senhor sobrou para os pecadores. E eles não têm misericórdia, caiu sobre os pecadores. E aí nós aproveitamos de Deus. Deus misericordioso. Oh, Deus misericordioso. Perdoa esse meu pecado. Deus misericordioso. Arranca de mim esse mal. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Aí encontra, porque Ele é misericórdia pura. Está torto, está pecado, está na lama, está desconcertado, está levando, já tem anos, já tem tempo que está levando desse jeito. Mas quando chega e fala: ô Senhor misericordioso, me ajuda, eu quero sair. Aí Ele se manifesta misericordioso. Mas enquanto ficar enganando a si mesmo, não, Deus sabe que a gente não está tendo força. Não é os fracos, não. Deus sabe que a gente não está dando conta. Deus sabe, assim, vai embolando, igual uma bola de neve, vai embolando, Deus sabe. E vai só enganando a si mesmo, porque a Deus não está enganando. Não precisa me falar que eu sei, porque eu sei que eu sei de tudo, não precisa estar me falando que eu sei, não. O que eu não sei ainda é que você não consertou. É isso que eu não sei. Ainda mandou esse pastor ir falar uma coisa dessa. Ainda tem muitos que não acham chateado. O pastor é bravo. Viu? Anda no pecado e o pastor é bravo. E Deus não tem misericórdia, irmão. Deus misericordioso. Aleluia! Deus misericordioso. Porque senão eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Você estaria? Não. Eu não estaria. Muito pelo contrário, eu acho que eu nem tinha chegado aqui, eu já tinha morrido muito antes. Se Ele não fosse misericordioso. Mas Deus olha com olhos de amor e compaixão. Eu vejo Deus olhando a sua igreja, eu vejo Deus olhando o seu povo. E sondando cada um no seu interior e sabendo o que você pensa,
como que você está, o seu estado sentimental, o seu estado emocional, as suas vontades, os seus desejos, aonde você está preso, e o Senhor querendo te libertar, o Senhor querendo tirar dessas cadeias. Envia um mensageiro, envia outro, o outro fala bem mansinho, mas já tem um outro que fala abertamente, esse parece que é mais doido, e já sai falando as coisas do jeito que vem na boca, mas Deus falando com você incessantemente. Eu não quero que você pereça desse jeito, saia! Ele tem libertação para te dar. Ele tem misericórdia para derramar sobre a sua vida e te perdoar. Uma palavra apenas de perdão e o seu cativeiro vai virar. E aí, louvado seja o nome do Senhor. E nós somos testemunha disso. Se eu tivesse lugar desse, eu também ficaria com raiva também. Eu pensava assim, que caboclo folgado, né? Me chama de assassino, fala que eu crucifiquei aquele homem, que ele é inocente. E ainda me repete de novo isso, diante de mim que sou a autoridade. Os meus homens, os meus servos, quando o servo está aí de espada na mão, posso matar, posso prender, posso bater. E aí ele ainda fala que ainda é testemunha. Vem diante de mim sem advogado, vem diante de mim sem promotor, sem carta nenhuma. Só ele sozinho com esses outros pescadores ainda diz que é testemunha. É isso, irmão. O Senhor faz essas coisas, sabe para quê? Para deixar bem claro que para servir ao Senhor tem que ser ousado. Hoje você vai comparecer lá diante do juiz, você vai com o advogado. Contrata o advogado, que se chegar com o advogado lá, vai preso. Eles foi com o advogado espiritual. Está aqui meu advogado, vocês matou ele, eu sou testemunha. Nós somos testemunha dessa palavra e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, enfureceram deliberadamente e queriam matá-los. Ele sabia que eles queriam matar ele. Mas olha bem para você ver, só essa eu vou fechar, irmãos. Glorificado seja Deus. E nós somos testemunhas. Você é assassino do santo, daquele sangue inocente que você despendurou no madeiro, matou, crucificou vocês, é assassino. E além de vocês ser assassinos, nós somos testemunhas, porque nós vimos. Não tem advogado aqui para me defender, não tem soldado de espada do meu lado para me defender. A única coisa que eu tenho aqui é o Espírito Santo de Deus e não preciso de mais. Glorificado seja o nome do Senhor, vocês é assassinos. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. E nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Às vezes, gente, quando a gente erra, olha assim, gente, mas não pode, os homens de Deus já conhecem. Erra, pega, vamos consertar. A primeira coisa, você errou, a primeira coisa, você pecou, a primeira coisa, não entra na presença de Deus. A não ser que Deus me contou mentira. Mas eu sei que Ele não contou. Você pecou, não entra na presença de Deus. Conserta primeiro. Quando você pecar, não entra na presença dEle. Chega aqui no altar, chega diante do altar, ou aí no seu banco, dobra o seu joelho e conserta primeiro. Porque você pode brincar de ser crente, mas o seu Deus não brinca. O seu Deus não. Se você tem um Deus de brinquedo, me mostra para me ver se é de verdade. Porque o Deus que me libertou e que eu conheço, e que é esse aqui que eu prego, Ele não brinca. Ele não está brincando de ser seu Senhor, Ele não está brincando de santificar, de chamar o povo, Ele não está brincando de fazer a obra dEle, não. Ele quer fazer a obra dEle e através da sua igreja, quer ser o membro. Então o Espírito Santo de Deus, Ele deu o Espírito Santo de Deus àqueles que lhe obedecem. Então vem diante do Senhor, o seu Deus, para você consertar e obedecer primeiro, antes de você apresentar, nem que seja uma moeda nesse gasofilaço aqui, ó. Nem a moeda você não põe aqui. Não é igual a Universal, não pode pôr que Deus vai receber. Não vai receber. Antes de você colocar aqui, conserta primeiro diante dele, que seu Deus não é cego, não. Eu sou cego. Só estou vendo carne, osso e roupa e mais nada. Mas a Bíblia diz que as coisas estão patentes, nuas diante dos olhos daquele a quem nós devemos tratar. E é com ele. É linha direta. E o importante disso tudo é isso. Ainda eu fico bravo, né? Parece que eu fico bravo, né? Não estou bravo, mas eu não estou bravo, não.
Eu estou feliz porque eu vou conversando e o Senhor vai me ensinando algumas coisinhas. A importância é porque você pode chegar lameado do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver. Se você não blasfemou do Espírito Santo ou contra o Espírito Santo, pode chegar. O resto é fichinha. O sangue poderoso cobre. O poder do amor glorioso e a misericórdia dele cobre. Ele disse, eu cubro. Mas não chega fingindo não, porque ele não aceita fingido. Viu como é que ele tratava os escribas e fariseus? Ai, mestre, desse jeito o Senhor ofende a nós. Fingidos, hipócritas, sepulcro caiado, você está com a chave na mão e está trancando as portas. Raça de víbora, filhos do diabo. É assim. Então não chega não, nós chega com ele então é de peito aberto. Ô Senhor, meu pecado foi esse. Dá para perdoar? Aí a palavra dele fala assim, se não foi blasfemo com o Espírito Santo, o meu sangue cobre. A minha misericórdia cobre e eu te recebo 100% e te abraço com amor. Deus está prontinho para nos abraçar de novo. De novo. Mas já foi 3 vezes. Não, foi eu que falei para o Pedro que era para perdoar até 70 vezes 7. O dia eu falei para o Pedro, se eu falei isso para o Pedro, eu não sei fazer isso. Se eu ensinei um pecador a fazer isso, eu não sei fazer isso. Foi 10 vezes que eu entrei na presença do Senhor, ainda não inteirou ainda as 490 vezes por dia. Então você pode chegar. Vinde a mim cansado. Não ficou oprimido não, irmãos. O Senhor me mostrou que tem irmãos sentados no banco e oprimido. Mas simplesmente porque não quer chegar diante dele e consertar. Aí eu vou contar a última história, né? O irmão nem falou para mim que eu ia pregar essa noite. Eu estou ali sentado. Eu sei que vai pregar, porque... Ele falou assim, mas se não fosse um maciço, eu não sei como é que era, mas eu acho que não vai ser... Falei, então, por exemplo, você me confirma, né? Mas estou ali sentado. Por isso que quando você chamou, pastor, a primeira vez, eu não vim, porque eu não escutei o meu nome. Porque eu não sabia direito. Não estava determinado totalmente. Mas não tem problema, irmão. Se eu não tiver palavra, o Senhor tem aqui, ó. Se eu não souber pregar, eu começo a falar aqui para os irmãos, salvação! Salvação! Necessidade de salvação é muito grande. Salvação para todos. Perdão de pecado. Ele é o mesmo Cristo que enche, que batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus que perdoa o pecado e abraça o pecador e enche do seu poder e da luz e quer usar para salvar, porque o mundo é carente e está morrendo perdido. Glória a Deus. Palma para Jesus, amém?